Bom, nós estávamos aqui ontem comentando sobre taxa de juros simples e taxa de juro composto. A taxa de juros simples, quando a gente vai fazer o cálculo dessa taxa, você faz o cálculo sobre um capital. Se esse pagamento vai ser feito em 12 meses, os 12 meses vai ser feito em cima do mesmo valor do capital. Se o capital é de 10 mil, então nós vamos calcular os 12 meses, né, uma taxa de 3% ao mês, os 12 meses em cima dos 10 mil. Isso é juros simples. 3% de 10 mil vai dar R$ 30, vai dar R$ 300. Então no mês seguinte eu vou calcular 3% de 10 mil novamente. E assim sucessivamente. De 100 dá 3, de 1000 dá 30, isso mesmo, de 10 mil dá 300. Então todos os meses vai ser calculado, né, R$ 300 todos os meses. Então eu vou pagar de juro no giro simples todos os meses sobre esse capital R$ 300 por mês. Então no final digamos que é 10 meses, vamos colocar 10 meses para facilitar a conta aqui. Então no final dos 10 meses eu vou ter pago ali R$ 3.000 de juros. Juros simples. O cálculo do juros sobre o valor do capital. Quando eu falo de juro composto, esse juro composto, ele digamos que ele é um vilão que vem para arrancar todo o dinheiro que você tem e mais um pouco, né, o juro composto. Por quê? O juro composto, se você vai pagar, só um exemplo, 3% de R$ 10.000 em 10 meses. Aí você vai pagar no primeiro mês R$ 300, porque é 3% de 10 mil. Pagou ali os R$ 300 de juros. No segundo mês, você não vai pagar mais só R$ 300, porque vai somar os R$ 10.000 de capital mais os R$ 300. Então você vai pagar 10 mil sobre R$ 10.300. Então é 3% sobre 10.300. E assim vai só aumentando, todos os meses vai aumentando. Cada vez que aumenta o capital, o juro é lançado em cima do capital. Então, isso é juro composto, é porque ele vai ser lançado em cima sempre do capital mais o que entrou naquele mês. Quando você terminar de pagar isso aí, você já vai ter pago 3 empréstimos nessa taxa de juros aí de 2%. Então, quando a gente fala de juro composto, é o fim da linha. É um juro muito alto e a gente dificilmente vai conseguir pagar esse taxa de juro tão alto assim. Então, o juro simples é mais fácil de ter um entendimento e também, né, a gente consegue ali saber mais ou menos quanto que a gente vai pagar todos os meses. A gente fala de parcela fixa, né? Então você paga uma parcela fixa todo mês e você sabe que essa parcela não vai aumentar. Agora, quando é no caso da taxa de juro composto, aí você sempre vai estar aumentando o valor da parcela, a não ser que faz um cálculo direto e já joga uma parcela aí bem alta para suprir todos os meses. Né? Isso é terrível, terrível. Juro composto geralmente é para financiamentos de alto risco. Eles falam de financiamento de alto risco é quando uma pessoa ela não, pode não ter uma condição financeira para poder bancar aquele empréstimo. Então a gente fala que o banco libera aquele dinheiro para ele na taxa de juros composto, exatamente por isso, porque se porventura essa pessoa não conseguir pagar ali no meio do caminho, o banco já recebeu todo o dinheiro que precisava receber dele até no meio do caminho. Então, assim, você fica trabalhando ali 5, 6 meses, né, para o banco, um ano, dois. Quem entra na taxa de juro composto, ainda mais quando é financiamento de valor alto, é muito difícil conseguir, né, sobreviver. As empresas não vão sobreviver a isso. Bom, vamos lá então para a nossa planilha. Né? Nós temos alguns exercícios, alguns exemplos para a gente poder estar passando para vocês. Eu vou compartilhar minha tela para que a gente possa estar explicando.
Bom, então nós temos aqui a questão de número 1. Na aula passada nós falamos aqui sobre o juro simples, o juro composto. Nós passamos algumas fórmulas aqui para vocês. Então aqui nós temos o juro simples e nós vamos falar um pouco desse juro simples. Nós falamos aqui e vamos falar de alguns exercícios aqui voltados para esse juro simples. Aí nós temos a questão de número 1. Um advogado contratado por Marcos consegue receber 80%. Quanto que ele conseguiu receber? 80%. De uma causa avaliada em R$200.000. Então, qual o valor que ele conseguiu receber? 80%. De uma causa avaliada em qual valor? R$200.000. E cobra 15% da quantia recebida a títulos de honorários. A quantia em reais que Marcos receberá, descontado a parte do advogado, será. Então, pronto. Marcos recebeu 80% da causa, que era de R$200.000, e ele tem que pagar 15% do que ele recebeu para o advogado. E quanto que vai sobrar para ele? Bom, aqui nós temos algumas sugestões e nós temos aqui a resolução do problema. Primeiro passo, encontrar o valor recebido da causa. Então, se a causa completa era R$200.000 e o advogado conseguiu 80%, então 100 está para 80%. Como eu disse a vocês, para fazer o cálculo, a gente tem que transformar percentual em um número decimal. Então, 80% está para 100. Então, a gente vai dividir, né? 80% por 100, que vai dar 0,8. Então, esse valor aqui, 0,8, é o mesmo que 80%. Então, 200.000 é igual, né? 0,8 vezes 200.000, que nós vamos encontrar o quê? R$160.000. Então, nós já sabemos que o advogado conseguiu, no valor total da causa, R$160.000. Desses R$160.000, ele vai ter que dar 15% para o advogado dele. Então, bora lá. Sabendo-se que o advogado receberá 15% da causa. 15% de quanto? 160.000. Então, nós vamos transformar esse número aqui em um número decimal. Então, para transformar, nós vamos pegar o 15 dividido por 100. Nós vamos encontrar o que? 0,15. Sempre que forem fazer cálculos de percentual, tem que fazer essa transformação. Você nunca vai utilizar esse número aqui, 15%. Sempre um número decimal. Sempre vai fazer essa transformação. Vocês não podem esquecer disso. 0,15 vezes 160.000. Nós vamos encontrar o valor que o advogado recebeu, R$24.000. Bom, se eu sei que o valor total foi 160.000, o advogado recebeu 24.000, agora a gente fica fácil saber quanto que Marcos recebeu. Eu vou fazer o quê? Eu vou pegar os 160.000 menos os 24.000 que o advogado recebeu e Marcos então recebeu R$136.000. Bom, o problema está resolvido. Vamos aqui para a próxima atividade. Questão 2. Um capital de 1.200 foi aplicado a juros simples, com taxa de juros de 2,5% ao mês, durante 105 dias. O juro gerado será D. Bom, eu tenho um capital de 1.200. Ele foi aplicado a uma taxa de 2,5% ao mês durante 105 dias. Então, quanto que eu vou ter de juros no final? Primeiro, ele está
aplicada uma taxa de juro de 2,5 ao mês. E aqui nós estamos falando de dias. Bom, nós precisamos transformar isso aqui. Vamos à frente. A resolução disso aqui. Usaremos a fórmula do juro simples. No entanto, como taxa percentual está em meses e o tempo está em dias, precisamos converter o tempo para meses. O mês financeiro possui 30 dias. É outro fator bem importante, viu, pessoal? 30 dias. O mês financeiro possui 30 dias. Então, sempre que você for fazer uma transformação de dias para mês, lembre-se que o mês é 30 dias. Não é 31, não é 28. São 30 dias. Logo, 105 dias equivalem a 3,5 meses. O que eu fiz? Eu peguei os 105 dias dividido por 30 e encontrei aqui então 3,5 meses. Se a gente pensar também, né? 3 meses dá o quê? 90 dias. De 105 eu tiro 90, vai sobrar quanto? Né? 15. Então, se eu transformar ele em número decimal aqui, eu vou ter 3,5 meses. 3 meses e meio, né? Bom, agora eu já sei que eu tenho 3 meses e meio. Eu sei também que o capital é 1.200 e eu sei que ele está aplicado a 2,5% ao mês. Então eu tenho aqui 2,5%, eu preciso fazer o que? A transformação. Eu preciso transformar esse número aqui em um número decimal. É a primeira coisa que eu preciso fazer também. 2,5 dividido por 100, que é igual a 0,025. Bom, toda vez que você dividir o número por 100, né, a vírgula vai caminhar duas vezes. Então, se a vírgula estava aqui entre o 5 e o 2, ela vai caminhar duas casas. Então, nós vamos caminhar ela aqui para entre 0 e 2 e depois para frente do 0. E aí nós acrescentamos um 0 aqui e fica 0,025. Bom, agora nós temos o tempo, que é de 3,5 meses. Nós temos o capital, que é de R$ 1.200. Nós temos, então, juros é igual ao meu capital multiplicando pela taxa de juros pelo tempo. Então, o juros é igual ao capital vezes a taxa de juros vezes o tempo. Aí eu venho aqui, taxa de juros é igual. Então eu vou resolver primeiro aqui na frente, depois eu resolvo esse restante. Aqui ele até fez direto, né? Ele já fez direto aqui. E me deu aqui então o resultado, né, igual aqui, o juros é igual a 30 pontos vezes 3,5. Então ele resolveu primeiro aqui, 1.200 vezes 0,025. E depois ele resolveu o restante, né? Ele encontrou aqui no caso 1.200 vezes 0,025, que é igual a 30 vezes 3,05. Ou pode fazer direto, ou pode fazer primeiro aqui ou primeiro aqui. Vocês decidem como vocês vão fazer. O importante é fazer a multiplicação. O resultado vai ser sempre o mesmo aqui embaixo. Nós temos aqui, aqui no caso ele está perguntando qual que é o juro, né, gerado. Então, quanto ele vai gerar de juros nesses 2 meses e meio. E aí nós temos aqui o resultado, né? O juro é igual a R$ 105. Então, ele gerou, né, durante esses 2 meses e meio, R$ 105 de juros, tá? Aqui o valor. Então, um capital de R$ 1.200 foi aplicado a um juro simples com taxa de juros de 2,5 ao mês, 105 dias. Qual o juro gerado? R$ 105 durante esse tempo. Pronto. Resolvemos essa questão.
Agora nós temos aqui uma outra, né? Ah, tá. Agora nós vamos falar de regra de 3. Bom, aqui no juros simples, que nós fizemos esses dois exemplos para vocês, tem alguma dúvida referente a essa taxa de juros simples? O juro simples ele é mais fácil de fazer do que o juro composto, né? O juro composto sempre vai exigir um pouco mais de vocês. O juro simples, né, é muito simples, né? Até o próprio nome já diz, né? Juro simples. Isso aqui na calculadora fica mais fácil ainda de fazer, né? Se eu tivesse uma calculadora, eu podia aqui já fazer a conta direto, né? Mas como eu não tenho uma calculadora, eu preciso, né, fazer aqui manuscrito. Alguma dúvida até aqui? Tudo tranquilo? Bom, nós temos aqui regra de 3 simples. Nós temos a regra de 3 simples e a regra de 3 composta. Aí nós vamos falar um pouquinho sobre essa regra de 3 simples. Regra de três eu gostava de fazer no ensino médio, mas a gente fica muito tempo sem ir para a escola e esquece muita coisa. Mas eu achava bom fazer isso três. Regra de 3 é bem tranquilo. Assim, a gente Eu perdi muita coisa do ensino médio por causa do Enseja. A gente perde muita coisa. com certeza a gente perde mesmo, infelizmente. A gente quer concluir, né? O pessoal quer concluir rápido ali e aí faz o enseja, mas se ele precisar se aperfeiçoar em alguma matéria, ele vai ter que estudar um pouco mais, ele vai ter que ter um pouco de dedicação. Esse trem aí eu estudei, peguei pouca coisa, mas por causa que no ensino fundamental também ensina alguma coisa, né? Mas no Aham, ensino médio mesmo eu não peguei isso aí, aquele tal de seno, cosseno, tangente, eu nunca estudei aquilo. sei. E é uma coisa enjoada, viu? Esse seno, cosseno, nem. Nossa! E olha que, assim, eu gostava muito de química. Eu sempre fui muito das exatas, eu gosto muito de matemática. Nunca fui boa, assim. Desde pequena eu tive dificuldade com português, gente. Nossa, era uma Eu gosto dificuldade. muito de matemática também, física, essas coisas, eu gosto muito, mas como eu perdi muita coisa no ensino médio, a gente fica meio rodado, viu? Eu, Eu não, professor, eu não estudava aqui. Eu estudei aqui, se eu não me engano, até o nono do ensino médio. Aí minha mãe foi embora, a gente foi embora daqui, a gente foi para Minas Gerais. Aí lá, o ensino lá é um pouquinho mais puxado que aqui. Então a professora sempre falava que para a gente resolver alguma conta de matemática, se a gente não soubesse, a gente sempre usava a regra de três. Então toda vez que a gente usava, sempre dava certo. regra de 3 é fantástica, né? A gente faz sempre vai dar muito certo, sempre ajuda muito. Vocês falando aí questão de matemática, eu sempre tive muita facilidade com matemática. Desde criança, eu sempre tive muita facilidade com os números. Porém, assim, quando chegou lá no ensino médio, eu tive um pouco de dificuldade porque eu trabalhava muito na época que eu fiz o ensino médio. Então, eu trabalhava até meia-noite. Eu saía do serviço meia-noite, ia para casa, chegava em casa para dormir, era mais ou menos meia-noite e meia, meia-noite e 40. Aí eu deitava para dormir. No outro dia eu tinha que levantar 6h20, 6h15, 6h20 da manhã para poder ir para a escola novamente. Aí eu saía da escola e já pegava o ônibus na porta da escola para ir para o trabalho novamente. Então, assim, era muito difícil, era uma luta muito grande. Eu trabalhava muito, ficava com muito sono na sala de aula. Então, eu tive muita dificuldade de estudar química, física, matemática aí no ensino médio, exatamente por conta da quantidade, pelo serviço, né, que eu fazia. Eu ficava 12 horas na empresa e eu saía da empresa já à noite, depois tinha que levantar de madrugada e pensa numa. Não é fácil, né? Às vezes hoje algumas pessoas olham e falam, algumas pessoas até desejam, né, estar, querer às vezes aquilo que a gente tem, aquilo que a gente faz. Mas se a gente for falar assim, olha, eu vou te ensinar o caminho para você chegar onde eu cheguei. E aí
você vai decidir se você quer ou não. Eu tive que passar por aquele caminho. Então, quando eu começo a falar pelos caminhos que eu tive que passar para chegar onde estou hoje, aí as pessoas já não querem mais, né? Não, mas isso lá atrás era mais fácil, agora é difícil. Não é, não é. Vai ser difícil sempre, né? Muita luta, muita dificuldade para a gente conseguir chegar, né, onde a gente chegou, para a gente conseguir se profissionalizar, para conseguir fazer uma faculdade. É muita canseira, é muito trabalho, trabalho duro, mas depois os frutos vêm, né? A gente começa a colher os frutos e no momento que a gente começa a colher os frutos é muito bom. Aí a gente olha para trás assim e fala, realmente valeu a pena pagar um preço, valeu a pena sofrer um bocado lá atrás para poder hoje eu estar, né, numa posição que eu estou, né? Porque hoje eu posso dizer para vocês que eu tenho um trabalho que eu amo e eu trabalho em casa, né? Eu trabalho 3 horas por dia. Eu trabalho, quando eu pego duas turmas, eu trabalho 6 horas por dia. Mas geralmente não é a semana toda que eu fico com duas turmas. Geralmente eu fico 3 dias com uma turma, 5 dias com outra. Então, assim, sempre reveza. Mas eu tenho um trabalho muito bom. Eu amo o meu trabalho, né? E recebo muito bem pelo meu trabalho. Mas teve uma história, né? Teve um tempo de sofrimento, teve um tempo de pagar um preço muito alto para poder chegar até aqui. Então, pessoal, sempre vale muito a pena. Aí você fala assim, ah, mas valeu a pena sofrer tanto, valeu a pena pagar um preço, valeu a pena se desgastar? Valeu, valeu muito a pena, não me arrependi. Se tivesse a oportunidade, faria melhor do que eu fiz. Me esforçaria mais ainda do que eu me esforcei para chegar onde cheguei hoje. Então vale a pena a gente às vezes pagar um preço. Tem gente que fala, ah, mas acho que não vale a pena eu ficar levantando de madrugada, dormindo tarde, sofrendo e pagando preço para poder conseguir fazer uma faculdade. Às vezes fica caro, às vezes não sobra dinheiro para nada. Pessoal, vale sim, vale a pena. Tá? Só quando chega lá na frente que vai saber, né? O valor Exatamente, disso tudo. exatamente. Hoje eu sinto muita falta de estar na escola. Eu sinto falta de ter me interessado mais. É assim mesmo. Eu consegui fazer que eu morava numa cidade perto de Uberlândia, não sei se o senhor conhece, Monte Alegre de Minas. Não Lá conheço não. fica uns máximo 60 quilômetros. Eu consegui fazer o Enem, quando eu estava no terceiro. Aí eu fiz o Enem, fiz a redação, tudo bonitinho. Aí depois eu fiz a inscrição naqueles SISU, aqueles negócios que ProUni, ProUni, eu saí fazendo inscrição em tudo. Menos aquele que tinha que ter mais renda, que você tem que colocar alguém para declarar sua renda e tal. Menos uhum. esse que eu fiz, mas o resto eu fiz tudo. Aí eu consegui passar, não sei se o senhor conhece, a faculdade de Pitágoras, lá em Uberlândia. Aí eu consegui passar em matemática. Com a Eu já minha ouvi nota, falar já pela internet dessa com a minha Pitágoras. nota do Enem. Só que aí, lá eles cobriram, ou tipo, na época foi 80%, 85%, uma coisa assim da bolsa. Aí, só que aí eu vim embora, né, pra cá, pra Santa Helena, aí eu também nem segui em frente, mas eu fiquei doidinha pra fazer. E depois bate um arrependimento, né? Imagina, daqui 4 anos você vai olhar para trás e falar, nossa, podia estar formando hoje. É, foi mais um incentivo da minha professora mesmo de matemática. Ela incentivava bastante a gente a fazer alguma coisa, alguma faculdade. Aí ela virou para mim assim um dia e falou: Você fez Enem, faz as inscrições e se inscreve para matemática, faz matemática. Ela pôs na minha cabeça matemática. E olha que eu ainda passei, né? Mas não deu certo. Eu deveria ter começado mais cedo, mas o que que aconteceu? Quando eu entrei na quinta série, meus pais mudaram para fazenda. Automaticamente eu saí da escola, fui para fazenda. Então eu fiquei mais ou menos uns 4 anos parado sem fazer nada na quinta série.
Aí surgiu o desejo, a vontade de voltar a estudar. Meus pais moravam na fazenda, eu andava 40 quilômetros de ônibus para ir para a escola todos os dias. Saía de casa 10 horas da manhã, aí voltava para casa e chegava 7 horas da noite na fazenda, com fome, cansado. E assim foi durante muitos anos, até o primeiro ano do ensino médio. Aí me mudei para Rio Verde e terminei em Rio Verde. Então, assim, foi muito difícil, mas valeu muito a pena, né? Tem gente que tem a escola na porta de casa e tem dificuldade de ir para a escola. Eu andava 80 quilômetros, que era 40 para ir e 40 para voltar, todos os dias para ir para a escola. Força de vontade e interesse, né? Vontade de ser alguém na vida, né? Tudo junto. Exatamente. Então, assim, eu já estava com uma idade, assim, já um pouco avançada, né? Na minha sala mesmo, tinha eu, assim, que já era mais adulto, e o restante era aquela garotada, né? Então eu ficava, assim, até meio acanhado, assim, na sala de aula, mas eu disse, não, vou desistir não, vou continuar. E tinha uns meninos lá do terceiro ano, que eram mais velhos, aí eu sempre que saía da sala de aula me misturava ali no meio deles, para me sentir mais tranquilo, assim, mais à vontade. Mas esse atraso, né, que eu tive aí na minha vida lá atrás, por essa parada, por conta de morar na fazenda, foi muito difícil, um tempo difícil, e me atrasou um pouco, mas depois eu vim assim com toda a vontade mesmo, e isso me deu um combustível para ir até, né, até me formar, e foi muito bom, né? Foi sofrido, foi ralado, foi difícil, mas eu consegui. Então, pessoal, não é impossível. Às vezes você pensa, não, mas para mim é impossível. Não é. Não é impossível. Se você tem sonhos, objetivos na sua vida, né, vai atrás, corra atrás, lute, né, faça um pouco mais de esforço, você vai conseguir. E quando chegar lá na frente, você vai olhar para trás e vai dizer, realmente valeu a pena eu me esforçar um pouco mais. Nós somos É capazes. interessante, Pode falar, é Lucy. interessante ouvir vocês dizer aí, cada um com uma história, né? Cada um com a sua dificuldade, mas às vezes assim, cada um tem suas dificuldades, né? Mas eu não sei se alguém de vocês já se deparou com alguém que fala assim depois, nossa, você tem sorte, hein? Porque, nossa, olha, sinceramente, viu? Eu já ouvi isso aí várias vezes, mas a pessoa também, às vezes, não entende. Eu, assim, graças a Deus, eu nunca fiquei muito tempo desempregada, sabe? Às vezes, assim, já entrei em seguro-desemprego, mas, assim, logo na segunda parcela eu já estou empregada. Então, às vezes a pessoa fala, nossa, mas você tem sorte, mas a pessoa não vê o tanto que a gente corre atrás, não vê que a gente, tipo assim, a gente não escolhe muito trabalho, às vezes você vai até naquele que você não tá muito, que, assim, que não é muito aquilo que você quer, mas para você já entrar logo no mercado de trabalho, você aceita. Então, assim, às vezes quando a pessoa fala isso, eu falo, olha, gente, primeiramente Deus, e depois eu corri atrás. Não foi assim, não veio na minha porta, não, eu que fui atrás. Mas a gente ouve muito isso, né? Nossa, tem sorte, hein? Fulano tem sorte. Nossa, fulano é uma pessoa de sorte, mas não sabe o que passou lá atrás, não sabe também o tanto que correu atrás para conseguir alguma coisa, né? Tá achando que chega na porta fácil, né? É, desse jeito. Verdade, a gente de vez em quando escuta isso mesmo. Nossa, você é um cara de sorte, você. Né, eu falo que não existe coincidência, existe deusidência, né? Tudo na nossa vida a gente tem que crer que Deus tem algo importante, tem feito algo importante para que as coisas deem certo. Porque quando eu me formei, eu já ministrava aulas, mas era na igreja. Eu ministrei aula na igreja durante 8 anos seguidos. Eu sou teólogo também, fiz teologia, então eu ministrava para pessoas que estavam formando em teologia e ministrava também num departamento da igreja chamado EBD, que a gente fala de Escola Bíblica Dominical. Então eu ministrei 8 anos ali, mas eu não passava pela minha cabeça de ser professor em uma grande instituição. Eu era formado em administração, então, no meu entendimento, eu ia administrar a empresa, eu ia conseguir um serviço de supervisor, gerente, sei lá, em alguma empresa. Mas aí surgiu uma oportunidade.
Eu deixei um currículo, eu estava passando por São Simão, e deixei alguns currículos na prefeitura de São Simão. Não conhecia ninguém dentro da prefeitura de São Simão, não conhecia ninguém. Deixei um currículo lá e fui embora para Rio Verde, porque meus pais moram aqui, né, próximo de São Simão, então já havia um certo interesse em trabalhar aqui em São Simão para ficar mais próximo dos meus pais, para poder ver eles mais vezes, estar com eles mais vezes. E aí eu estava em Rio Verde e de repente o secretário de Educação de São Simão me ligou. Falou: "Olha, eu tenho um emprego para você." Eu estava trabalhando numa empresa de seguros lá em Rio Verde, vendedor de seguros. Estava até bem assim. E ele falou: "Tem uma oportunidade de emprego aqui para você." Eu falei: "Que é?" Ele falou: "Professor." Eu já sabia o que era ser professor porque eu já ministrava aulas há mais de 8 anos. Eu falei: "Rapaz, eu vou pensar, me dá aí uns 3 dias para pensar." Ele falou: "Eu vou te dar 2 dias para pensar." E aí eu fiquei 2 dias pensando, e na época era pelo Pronatec, e era uma bolsa de estudos. Então eu fiz, por exemplo, eu ministrei um curso de auxiliar administrativo de 3 meses, e eu ganhei uma bolsa de R$ 12.000 para ministrar esses 3 meses. Então, assim, foi algo que para mim foi muito generoso, né? E aí eu aceitei a proposta e vim para São Simão. E aí eu entrei e estou até hoje, já vai para 5 anos. E aí eu ministrei no Cotec, no Itego, foi Pronatec, Itego e agora Cotec. E assim, eu falo que não existe, né, coincidência nem sorte. Eu costumo dizer que é muito esforço, trabalho e deu-cidência, né? Eu deixei um currículo e de repente, através daquele currículo hoje, né, eu estou aí ministrando aulas nessa grande instituição. É uma grande instituição. Hoje nós temos no Cotec aí em torno de 600 professores ao todo. Então, assim, eu estou no meio desses 600 Quantos? professores. 600 professores. É Nós temos, bastante, tem muito. nós temos 17 Cotecs no estado de Goiás. Então nós temos Santa Helena, Goiânia e espalhado aí em vários lugares. Então nós temos aí mais ou menos 600 professores, aí nós temos coordenadores, diretores, secretários. Então assim, é uma instituição hoje muito forte, né? Nós formamos no ano passado mais de 50 mil alunos. E esse ano nós já estamos aí com uma média de 18 mil alunos formados na rede Cotec do estado de Goiás. Então, assim, vocês fazem parte de uma grande instituição, né? Vocês estão estudando em uma grande instituição. E eu também, né, faço parte dessa instituição e tenho muito orgulho disso. Sou muito feliz e muito grato a Deus por isso, né, de fazer parte dessa instituição. Mas não é fácil, né? A gente precisa pagar um preço, a gente precisa correr atrás, a gente precisa lutar, a gente precisa fazer o currículo, deixar na empresa, né, para que as coisas aconteçam. Às vezes a gente fica assim com vontade de mudar, de conseguir um emprego melhor, mas como isso vai acontecer? Quando você começar a procurar, né, deixar currículo em outras empresas, vocês estão se capacitando, isso é excepcional. Vocês estão tendo aí fazendo vários cursos de qualificação profissional. Então, quando você for fazer o seu currículo, você já tem uma qualificação profissional e isso é excelente para o seu currículo. Então, isso vai valorizando o seu currículo. E quando você começa a distribuir currículos aí pela cidade, você tem um currículo bom, né, com vários cursos ali de qualificação profissional, aí há grande chance de você conseguir um emprego cada vez melhor na área que você atua. Mas persistência, não desista. Alguém quer falar alguma coisa? Vamos voltar lá para nossa planilha, para nossa Agora. apostila. Vamos voltar lá, vamos falar um pouquinho mais, né? Vamos entrar aqui em regra de 3 simples. Bom, regra de 3 simples é utilizada em problemas que envolvem a relação entre duas ou mais grandezas. Entendemos por grandezas tudo aquilo que pode ser medido. Esses problemas podem ser de ordem direta ou inversamente proporcional e são muito frequentes no cotidiano. Aí nós temos aqui grandezas diretamente proporcionais.
Duas grandezas são diretamente proporcionais quando o aumento ou a diminuição na medida da primeira gera o mesmo na medida da segunda. São exemplos de grandezas diretamente proporcionais: velocidade e distância. Então eu posso falar, por exemplo, vai depender da minha velocidade, né, para eu poder mensurar aqui a distância que eu vou caminhar. Então no final eu tenho o mesmo número dessas grandezas. A gravidade e peso. Então nós temos aqui, dados dois números x e y, dizemos que eles são diretamente proporcionais aos números a e b. Se a razão entre eles for igual, então nós temos x e y, que é igual, né, a e b. Grandezas inversamente proporcionais. Agora vamos falar das grandezas inversamente proporcionais. Duas grandezas são inversamente proporcionais quando o aumento diminui na medida de uma delas. Faz com que a medida da outra sofra alterações contrárias na mesma proporção. Dados dois números x e y, vamos dizer que eles são inversamente proporcionais aos números a e b. Se o produto entre os primeiros forem igual ao produto entre os segundos, então nós temos inversamente proporcional a vezes x, que é igual a b vezes y. Vamos mais para frente para a gente entender melhor. Como calcular a regra de 3 simples? Para calcular a solução de um problema utilizamos a regra de 3 simples. Temos que fazer a razão entre as grandezas e analisar se essas são diretamente ou inversamente proporcionais. Vamos lembrar como é cada uma delas. Nós temos aqui um exemplo. Uma empresa gasta 6 peças de plásticos para produzir um ventilador. Quantas peças são necessárias para produzir 25 ventiladores? Para resolver este problema, vamos dispor dos dados em uma tabela a fim de facilitar nossa interpretação. Então, com peças de plásticos, nós temos aqui 6 peças de plásticos. Quantidade de ventilador, 1. Então, com 6 peças de plástico, eu faço um ventilador. E para fazer 25 ventilador, quantas peças de plásticos eu vou precisar? Isso a gente fala, né? Ela é um exemplo aqui de regrinha de 3. Aí a gente tem que multiplicar para saber. Então vamos lá para fazer. Veja como as grandezas são diretamente proporcionais, visto que quanto mais peças de plásticos temos, mais ventiladores confeccionamos. Então ela é diretamente proporcional. Então se com 6 peças de plástico eu faço um ventilador, eu posso, né, com quantas eu vou fazer 25. Aí eu vou jogar aqui na regra de 3, a gente fala de multiplicação cruzada, né? Então nós temos quantas peças nós vamos precisar. Nós temos aqui 6 sobre x, que é igual a 1, né, para 25. Então 1 está para 25, assim como 6 está para x. E como descobrir, né, quanto nós vamos precisar? Então x vai ser igual a 6 vezes 25, que vai dar 150. Então o valor de x é 150. Então 150 peças vai fazer 25 ventiladores. Então 6 está para 1, assim como 150 está para 25 ventiladores. Aqui nós temos o exemplo 2. Uma empresa de costura com 6 costureiras consegue terminar uma demanda de serviço de 24 dias a fim de fazer o mesmo serviço com 8 costureiras. Quantos dias serão necessários para terminá-lo? Bom, de maneira semelhante, vamos dispor dos dados do problema em uma tabela. Observe que as grandezas são agora inversamente proporcionais, pois
quanto mais costureira temos, menos dias de serviço serão necessários. Precisamos inverter uma grandeza antes de prosseguir com a conta. Então, quanto mais costureira... Então, por que ela é inversamente? Aumenta o número de costureira, diminui a quantidade de dias. Né? Aqui, eu aumento o número de plástico para fazer aumentar o número de ventilador. Então, ela foi proporcional. Inversamente proporcional. Eu aumento o número de costureiras e diminui. Então, aumento um, diminui no outro. Né? Aumenta o número de costureiras, diminui a quantidade de dias. Então, com 6 costureiras, eu vou gastar 24 dias. E com 8 costureiras, quantos dias eu vou gastar? Eu sei que eu vou gastar menos de 24, não é? Porque ela é inversamente proporcional. Porque se eu aumentei o número de costureira aqui, então são 2 costureiras a mais produzindo. Então eu vou fazer uma quantidade maior de produto porque eu tenho 2 costureiras a mais. Vamos lá para a gente ver como que fica. Então nós temos aqui 6 está para 8, assim como x está para 24. Então 6, né, aqui no caso o número de costureiras está para 8, assim como x está para 24. Bom, que é igual. 8 vezes x, que é igual a 24 vezes 6. Então eu vou montar, no caso aqui, 8 vezes x, vai dar 8x, e 6 vezes 24, que vai dar aqui 24, ou 24 vezes 6, né, vai dar a mesma coisa. E aí eu pego aqui 24, né, vezes 6, que vai dar 18 dias. Aí nós temos aqui como calcular porcentagem em regra de 3. Bom, não é difícil. Né? Vocês lembram que eu falei para vocês que todo número que está em percentual tem que ser dividido por 100? Então, agora nós vamos montar isso aqui na prática. Né? Se a gente colocar isso aqui em regra de 3, fica fácil para a gente fazer percentual. Para calcular o percentual de algo, utilizamos a regra de 3. Temos que ter em mente que 100% sempre irão serem equivalentes a todo e que as razões referentes à porcentagem são constituídas sobre um denominador, 100. Aí nós temos aqui um exemplo. Um senhor pegou emprestado com um amigo uma quantia de R$ 3.000 para quitar uma dívida no banco. Entretanto, esse senhor teve um gasto inesperado com seu carro e gastou a quantia de R$ 600. Quantos por cento esse senhor gastou do valor total? Então eu quero saber quanto que ele gastou, né? Quantos por cento dos 3.000. Então o valor total é 3.000, o gasto foi de 600. Então quantos por cento? Aí a gente vai jogar isso aqui na regrinha de 3 para a gente descobrir. Então 3.000 está para 100%. 3.000 é 100% do valor, né? Então tá aqui, 3.000 está para 100%. E 600 está para x, porque eu não sei, né, qual é o percentual que ele gastou desse valor, do 100% aqui, que é os 3.000. Mas como que eu vou fazer para saber? Bom, então nós vamos aqui montar a continha. Aí a gente vai fazer aquela questão de multiplicação cruzada, tá vendo? 3.000 vezes x, que vai dar 3.000x. 600 vezes 100% vai dar 6.000. Aí, então, automaticamente, eu sei que 6.000 eu vou passar dividindo por 3.000. E eu vou encontrar um valor de 20%. Difícil? Todo mundo ficou em silêncio. Não. Parece tão simples, né, pra gente olhar assim, né? E é simples, né? Não é tão Não, essa complicado. parte aí é a melhor. Ai, não é tão complicado. E nós temos aqui regra de 3 simples. Acho que o mais difícil mesmo é lembrar as fórmulas das outras, né? De juros, Capital de juro montante. simples, capital de juro composto.
Acho que tem hora que embaralha é muita coisa. Mas isso aí é fácil. A parte é mais tranquila. Bom, então a regra de 3 simples é muito utilizada em situações cotidianas que envolvam proporções de grandezas. Aí nós temos alguns exercícios resolvidos. Nós vamos deixar esses exercícios aqui para a próxima aula. Não, vamos falar, tem pouca coisa, vamos terminar isso aqui hoje. Se fosse muita gente ia deixar, mas tem pouco. Bom, nós temos aqui um exercício, né, questão de número 1. Sabendo que a distância entre duas cidades no mapa está a escala 1 milhão e 600 mil, é de 8 centímetros. Qual é a distância real entre elas? Bom, se eu tenho aqui 1 milhão e 6 mil, 1 milhão e 600 mil. E a escala do mapa é de 8 centímetros. Então a escala é de 8 centímetros. A escala é quando a gente pega ali no mapa, não sei se vocês já observaram, a gente pega a régua. Então cada 8 centímetros, né, ali vai equivaler a uma distância de 1.600 quilômetros. Então cada 1 centímetro equivale a 100 quilômetros. Cada 2 centímetros equivale a 300 quilômetros. Então a gente fala dessa, mais ou menos funciona dessa forma, essa questão da escala. Bom, sabemos que cada 1 centímetro do mapa equivale a 1 milhão e 600 quilômetros. Então, cada centímetro lá que você colocar na régua, no mapa, eu quero saber que distância fica Rio Verde de Santa Helena. Tá, eu vou colocar a régua lá no mapa, onde está Rio Verde, onde está Santa Helena. E aí eu vou, por exemplo, se a equivalência do mapa for de 100 quilômetros, e lá dá 1 centímetro, então 1 centímetro vai ser 100 quilômetros uma cidade da outra. Vocês aprenderam isso em geografia, vocês lembram disso? Sim, lembro pouca coisa, mas lembro. Bom, então nós temos aqui 1 milhão e 600 mil centímetros. Na vida real, assim. Então, 1 centímetro da régua está para 1 milhão e 600. Então, cada 1 centímetro equivale a 1 milhão e 600. Assim como 8 está para x, né? Porque aqui ele disse o quê? 8 centímetros. Então, qual é a distância entre elas? Se lá no mapa ele mediu e deu 8 centímetros, e aqui, no caso, cada centímetro equivale a 1 milhão e 600, quantos quilômetros que deu? Bom, então nós temos aqui, nós vamos fazer a multiplicação cruzada do mesmo jeito, né? Então, 8, aqui aí já até montou aqui, né? X é igual a 8 vezes 1 milhão e 600. X é igual a 12.800. 12 milhões e 800 mil centímetros, que equivale a 128 quilômetros. Sabendo que cada 1.000 centímetros equivale a 1 quilômetro. Tá? Então, ele já fez aqui a transformação. Ele transformou centímetros em quilômetros, né? Porque aqui no mapa está em centímetros, mas ele está perguntando qual é a distância entre elas, em quilômetros. Então, ele teve que fazer a transformação para quilômetros. Então, ele pegou esse valor dividido por 1.000 e encontrou 128 quilômetros. Então a resposta seria 128 quilômetros. Então, aqui no caso, 8 centímetros do mapa equivale a 128 quilômetros. Bom, a questão 2. A razão entre a idade de Pedro e a idade de seu pai é igual a 2 anos. Se a soma das duas idades é igual a 55 anos, então Pedro tem quantos anos? Se a soma, né, da idade dos dois é 55 anos. Então vamos lá, vamos ler de novo. A razão entre a idade de Pedro e seu pai
é igual a 2 anos. Então, é 2 anos. E a soma da idade dos dois é 55. Como que descobre isso? Vamos nomear a idade de Pedro por P e a idade do pai de Pedro por C. Logo, nós temos. Então, aqui a idade de pai de Pedro está para Pedro, assim como 2 está para 9. Então, C, né, que é a idade de Pedro, é igual a 9P, que é a idade do pai, dividido por 2. Automaticamente, nós temos aqui uma fórmula para poder a gente fazer. Bananeitura. Vamos aqui de novo. Ah, tá igual eu. Vamos aqui de novo. A razão entre as duas idades de Pedro e de seu pai é igual a 2. Qual que é a razão? 2, não é? Isso. Bom, se a soma das duas idades é igual a 55 anos, então Pedro tem quantos anos? Então, a razão é 2. Então, aqui nós temos... Aí ele fez aqui uma... Ele nomeou P para pai e C para o filho, que é o Pedro. E aí ele colocou uma fórmula, né, aqui. Então, a idade, né, deles aqui, P dividido por C. 2, que é igual a 2, dividido por 9, que é igual a C, que é aqui logo vai ter 9P, que ele fez ele Tipo, fez multiplicação a regra de cruzada. 3, mais ou menos? Multiplicação cruzada. Ah, tá, Ó, entendi C agora. vezes 2, P vezes 9. Então vai Ah, dar tá, entendi 9P agora. dividido por 2, né? Fez multiplicação cruzada aqui. Então aqui vai dar 9P dividido por 2. Logo ele vai encontrar aqui P mais C é igual a 55. Aí 2P, né, que é o P aqui é da idade de Pedro, mais 9 dividido por 2, que é igual a 55. Então 2P mais 9 é igual a 110. Só que tem fórmulas mais fáceis de fazer isso aqui. Aqui eles complicou demais esse negócio aqui. Depois eu vou descobrir uma forma mais fácil de fazer isso aqui e vou passar para vocês. Porque isso aqui ficou muito, muito ruim. Essa fórmula que eles fizeram aqui. Eu vou passar uma forma mais fácil, tá? Isso aqui ficou muito confuso. Não, pode ser, porque bananou aqui. Não, ficou confuso. Essa fórmula que eles usou aqui, aonde eles encontrou esse 9 aqui? Então, porque aqui a Vem de razão 2 nono aí, né? ficou confuso isso aqui. Eu vou descobrir uma fórmula mais fácil de fazer e vou passar para vocês na próxima aula, tá? Porque aqui ficou confuso. Os outros ficaram bons, mas essa ficou confusa e eu vou passar uma forma melhor de fazer isso aqui para vocês, para não confundir a mente de vocês. Tá certo. Bom, nós vamos dar uma pausa na nossa aula de hoje para a minha apresentação. Então, aí eu quero, assim, desejo que vocês, quem ainda não assistiu os vídeos lá que eu postei para vocês de juros simples, de juro composto, por favor, vai lá na nossa sala de aula, assista os 2 vídeos, né? É um complemento daquilo que nós estamos falando. Depois eu vou passar um videozinho também sobre regra de 3 para complementar esse assunto que a gente está falando, que é muito importante para a gente aprender, certo? Então, quem não foi lá, vai lá e dá uma olhada nos vídeos, tá bom? Combinado? Alguma dúvida, algum comentário para a gente Não, tá concluir? tranquilo. A aula hoje tá muito boa. Que bom. Então, pessoal, eu desejo a vocês aí um excelente final de noite, um forte abraço e até amanhã na próxima aula. Não esqueça de ver os vídeos lá da nossa sala de aula, combinado? Combinado. Combinado. Boa noite.
Boa noite. noite. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Boa noite.